Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Mercado do Boi. Vamos ver quais são as expectativas essa semana. Na segunda-feira, ontem, a gente teve os dados de exportação liberados pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. E quem está aqui com a gente hoje, então, que vai comentar as expectativas de negociações para essa semana, como que esse mercado está girando, é o Breno Maia, da Necton Investimentos. Seja muito bem-vindo, Breno. Bom dia, Letícia. Bom dia, Notícias Agrícolas. Bom dia a todos os produtores pecuaristas do Brasil que estão nos ouvindo. É um Vamos. prazer aí, agradeço o convite, a gente poder contribuir um pouco com as informações que a gente colhe do mercado e para tentar prever alguma coisa pelo futuro. Nós Igual eu havia comentado com você antes da entrevista, você ia falar alguma coisa? Desculpa. Isso, não, eu ia dizer que nós é que agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade de estar com a gente aqui, né, Breno? Eu queria começar com você, Breno, justamente falando das exportações, né? Já que a gente toda segunda-feira traz os números aqui da Secretaria de Comércio Exterior, não só para o mercado do boi, mas quem está acostumado a nos acompanhar aqui no Notícias Agrícolas, confere notícias a respeito das exportações de milho, de soja, de carne suína, carne de frango. Mas especificamente para o caso da carne bovina, Breno, como que esse mercado está enxergando esse princípio de setembro, já que a gente teve, então, as informações aí dos 6 primeiros dias úteis do mês de setembro? Letícia, esse é um ponto importante para a gente tratar. As exportações esse ano da carne bovina vem batendo recordes atrás de recordes, é, escalonadas pela China. Nosso maior cliente, nós somos o maior fornecedor de carnes para ele também. Mas a China começou a viver um momento delicado da sua economia, uma crise imobiliária e já tem ruídos de uma crise bancária. Então, ela está num momento de desaceleração. Ela veio nesses últimos 9 meses do ano batendo recordes, elevou seus estoques e dos últimos 10, 15 dias para cá, nós ouvimos relatos e já vimos algumas negociações de carne para lá com recuo aí de $1.000 a tonelada. Tonelada que vinha sendo negociada de 6.800 a 6.500, essa semana já foi negociado a 5.800 e a 5.500. Isso é um ponto bastante negativo para a pecuária, e aí começa até renegociações de contratos. Então, eu venho aqui deixar um recado para a gente ficar atento nessas movimentações, porque nós estamos entrando num período aí que o volume de boi confinado é alto, e o boi confinado ele tem data para sair, porém, o pecuarista tem do seu lado o mercado futuro para ele se proteger. A bolsa hoje, falando aí de outubro, antes de eu entrar na entrevista aqui, estava saindo a 309, novembro 319, ou seja, dá para garantir uma margem bastante interessante no seu boi. Eu estou vendo assim o mercado para os próximos 40, 50 dias bastante pressionado, tá? O mercado interno não consegue remunerar o boi nos patamares de China, tá? Hoje, China é o balcão de China nos frigoríficos de 200, no frigorífico São Paulo é 290, e o boi comum estão falando de 280. Então, se China tira um pouco o pé do acelerador, acaba que a conta vai chegar aqui para o pecuarista. Tá? Eu estou assim, bastante preocupado com os próximos dias que virá para a pecuária. E, Breno, qual que é a razão para esse mercado pressionado, esse mercado que parece que está vindo um pouco mais lateralizado, né? A gente viu desde a semana passada aí os negócios sendo realizados, né? Os relatos aí trazidos, né? Desse boi em torno de 280, 290. Teve algum ou outro negócio arriscando aí R$ 300 para boi China. Mas o que está... quais são os pilares, quais são os drivers, né, que estão mantendo esse mercado aí meio que andando de lado? Letícia, assim, nós estamos vivendo um ano assim, de final de ciclo pecuário. Bezerro já caiu 20, 25% do topo que ele bateu o ano passado. Ou seja, a conta do pecuarista é a conta de reposição. Está assim,
Se fazer a conta de reposição, está uma das melhores contas dos últimos 10, 15 anos. Então, é natural o boi ter uma correção. Nós vemos de 2 anos de altas consecutivas, impulsionadas pelo ciclo pecuário por uma baixa oferta de gado pronto e, por outro lado, uma demanda bastante aquecida na China. Ela, por conta da crise da proteína lá, da gripe suína, e veio impulsionada também pela pandemia, né? O excesso de dinheiro no mundo acabou gerando um excesso de demanda, não só de carne, como de todos os produtos. Vide isso, nós estamos vivendo a maior inflação mundial da história, né? O maior problema dos governos hoje. E agora chegou o momento que todos os governos estão fechando a torneira, tentando frear o consumo, diminuindo, desacelerando um pouco as economias, e há uma tendência de um fraquejamento na demanda. Até na sexta-feira saiu um dado interessante da USDA, projetando uma queda na exportação de carne e de proteína para a China de 20% no ano de 2023. Já projetando isso para 2023. Ou seja, a China já vendo isso, já começa a tirar o pé agora. Então, assim, é o que eu falei, volto a repetir, pode ser até um pouco repetitivo, mas ainda dá chance de garantir as margens, de deixar de ser torcedor e utilizar o mercado futuro aí em novembro, dezembro, para garantir essa margem. Porque um boi de 320 hoje, você está falando de 10% acima do que é o mercado real. E eu puxei, antes de começar a entrevista, a média do boi no ano, no Brasil, do CPEA, está em R$326. Ou seja, você está vendendo quase perto da média do ano, depois de ter subido 2 anos consecutivos. E vendo as economias desacelerarem, o petróleo sair de $130 para $85, então eu acho que é momento de tirar o pé do acelerador, garantir margem e ficar mais atento aí. E Breno, como é que estão as escalas, né? A gente viu algumas semanas um alongamento extremo das escalas. Elas começaram, parece, a querer entrar ali num modo mais da normalidade. De fato, isso está acontecendo. As escalas nos frigoríficos estão aí começando a voltar ao normal ou não? A gente ainda vê alguma coisa um pouco fora do padrão? Ô, Letícia, as escalas estão bem cumpridas, tá? Eu acho que, historicamente falando, nos últimos 5, 6 anos, eu não, as maiores escalas desses últimos tempos. Ontem eu falei com um comprador de boi, amigo meu, trabalha no mercado, na compra de boi tem, sei lá, uns 35 anos. Segundo ele falou que nunca viu uma escala tão longa do jeito que ele está vendo. Tem frigorífico em São Paulo fazendo 30 dias de escala. Mas hoje, antes da entrevista, eu atendi um cliente e ele me relatou que um grande frigorífico em São Paulo estava escalando boi até o dia 29 de setembro. Aí a pessoa queria escalar o boi para o começo de outubro, o frigorífico se negou a escalar, falou que não tem autorização mais de alongar a escala para dentro de outubro, quer esperar o mercado para ver o que vai acontecer. Então já está todo mundo meio que com essa luz amarela acesa aí, não queremos se posicionar tão para dentro de outro mês assim. Mas as escalas seguem cumpridas. Hoje eu vi relatos de recuo de preço no estado do Goiás, frigorífico grande recuou o balcão lá, e São Paulo já tem alguns relatos também. Certo. Breno, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, justamente para trazer, então, as notícias não tão boas, mas também as notícias positivas, trazer as ferramentas, então, de orientação para o produtor, para o pecuarista, né? Ficar de olho e garantir as suas margens, né? Como que você disse aí no caso de olhar para os contratos futuros, né? Então, para conseguir fazer essa garantia das margens. E você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Volte sempre. Eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. Assim, é uma pena a gente que é bastante otimista com as coisas, trazer um pouco de notícia realista para o mercado, mas, por outro lado, ainda tem o ponto bom que a Bolsa ainda está dando oportunidade de garantir essa margem. Eu agradeço, um bom dia a todos os pecuaristas do Brasil. Obrigado, Letícia.
Estivemos aqui, portanto, com o Breno Maia, da Necton Investimentos, nos trazendo informações a respeito do mercado do boi gordo. De acordo com ele, os preços ainda seguem pressionados, a arroba bovina aí, aqui no mercado interno, valendo em torno de R$ 280 a R$ 290. Preços, então, seguem com essa pressão, mas, de acordo com o Breno, o produtor, o pecuarista, ele não precisa aí ficar sendo torcedor, ficar sendo espectador desse mercado e pode garantir margens operando, então, no mercado futuro, olhando para meses como outubro, por exemplo. Logo, logo a gente vai trazer aí os preços na tela para vocês. E, segundo o Breno também, pelo levantamento que ele tem, em torno de desde 15 dias atrás até agora, o preço da tonelada da carne de boi que está sendo exportada caiu em torno, então, de $1.000, né, nos últimos 15 dias. Isso é algo preocupante, já que, por exemplo, a China, né, quando isso acontece, acaba renegociando contratos, né, com os frigoríficos aqui do Brasil, e isso acaba afetando também os preços no mercado interno. Mas o que fica, então, o que o Breno trouxe para a gente é justamente isso. Apesar desse mercado pressionado, pecuarista olhe para o mercado futuro, olhe para a operação em bolsa, então, e escolha a melhor alternativa para poder garantir, então, a sua margem de lucro. Christian, por favor, os preços na tela, por gentileza. Temos aí, então, no momento, contrato para outubro com uma leve queda de 0,88%, valendo R$ 309,35. Para novembro, a gente tem um leve recuo de 0,61%. Preço da arroba bovina de R$ 318,10, então, para novembro. O contrato para dezembro estável em R$ 320,50 e a referência do boi gordo CPEA, né, a arroba, então, valendo R$ 306,25, uma alta de 4,77%. Eu fico por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.